Se você acha a história de FNAF confusa, é porque você não lembra da loucura que eram as teorias absurdas do passado. Teorias que, por incrível que pareça, quase fizeram sentido. Prepara sua mente, porque hoje nós vamos viajar no tempo e desenterrar os 4 maiores surtos coletivos da história de Five Nights at Freddy's. Para entender onde a nossa mente foi parar, a gente precisa voltar para o ano de 2015. O lançamento de FNAF 4 tinha acabado de acontecer e pela primeira vez na franquia, a comunidade estava completamente cega. O Scott Cawthon tinha colocado elementos na tela que pareciam não fazer o menor sentido com o que a gente já sabia sobre os 3 primeiros jogos. E foi nesse cenário de desespero por respostas que nasceu a teoria mais polêmica, odiada e ao mesmo tempo genial da história da franquia. A teoria do sonho. A ideia por trás dela era assustadoramente simples, mas destruía tudo o que a gente tinha investigado até ali. Segundo essa teoria, absolutamente nada do que vivemos em FNAF 1 ao 3 era real. O guarda de segurança, os assassinatos das crianças, as almas presas nos robôs e as pizzarias decadentes, tudo isso não passava de uma grande ilusão. Uma projeção criada pela mente da criança chorona, que estava em coma em uma cama de hospital após ter sua cabeça esmagada pelo Fredbear na mordida de 83. Hoje em dia isso parece uma piada, mas na época quase todos os grandes canais do mundo abraçaram essa ideia. E eles não fizeram isso porque eram bobos, mas porque o Scott deixou pistas estranhas que se encaixavam perfeitamente nessa resposta. Se você parar para analisar o quarto de FNAF 4, do lado da cama do menino às vezes aparece um frasco de pílulas, um soro hospitalar e até mesmo flores. Era a prova visual de que o garoto estava lutando pela vida em um hospital, enquanto criava monstros na sua própria cabeça. Mas a coisa ficava ainda mais profunda quando a gente olhava para os detalhes dos jogos anteriores pelo filtro desse coma. Lembra da icônica caixinha de música do Puppet em FNAF 2? A teoria dizia que aquele som era, na verdade, o eco de um brinquedo real que estava tocando no quarto de hospital para tentar acalmar o menino. Os próprios animatronics toys, com aquele visual brilhante e bizarro de plástico, seriam apenas os brinquedos da coleção dele ganhando vida na sua imaginação distorcida pelo trauma. Até o comportamento dos robôs em FNAF 1 ganhava uma explicação psicológica pesada. O Foxy correr pelo corredor da esquerda e o Bonnie vir pela direita era exatamente o reflexo de como as portas do quarto do menino eram posicionadas. E o mais bizarro de tudo, a Toy Chica de FNAF 2 misteriosamente perde o bico quando sai do palco. No minigame de FNAF 4, a gente vê uma garotinha brincando no chão com a miniatura da Toy Chica, que também está sem o bico. A pergunta que martelava nossa cabeça era: por que Scott colocaria esse detalhe específico se não fosse para dizer que o menino estava usando o que via na rua para montar o seu pesadelo? Durante alguns meses, a comunidade vivia uma espécie de transe. Era uma resposta que confortava porque fechava todas as pontas soltas de um jeito redondo, mas que ao mesmo tempo deixava um gosto muito amargo na boca. Afinal, ninguém queria aceitar que a história de terror mais envolvente da internet era só um clichê de no final era tudo um sonho. Parecia que o Scott tinha jogado todo o nosso trabalho de detetive no lixo. O clima ficou tão tenso que o próprio Scott Cawthon percebeu que precisava intervir, mesmo que do jeito enigmático dele. Numa famosa transmissão ao vivo daquela época, ele mudou o texto do site dele para uma frase que ficou cravada na mente dos fãs. O que está na caixa? São as peças juntas. E logo depois ele perguntou se a comunidade realmente aceitaria a história daquela forma. Foi o sinal verde de que, embora a teoria fizesse sentido com o que estava na tela, aquele não era o fim que ele queria para o seu universo. Anos depois, olhando para trás com tudo que a gente já sabe sobre o remanescente, os experimentos do William Afton e o gás e a alucinação, fica muito claro o que aconteceu em 2015. O Scott não tinha planejado a teoria do sonho para ser o final definitivo, mas ele usou a estrutura dela como um teste de estresse para a comunidade. Ele queria ver até onde a nossa capacidade de conectar pontos isolados conseguiria ir. A teoria do sonho acabou sendo o maior combustível para o Scott reescrever e expandir o universo de FNAF nos jogos seguintes, como Sister Location e Pizzaria Simulator. Ele entendeu que se deixasse a história simples demais ou presa em um clichê, a magia da investigação morreria. Ele precisava de algo maior, mais corporativo e muito mais cruel do que apenas a mente de uma criança traumatizada. No fim das contas, esse foi o primeiro grande surto coletivo da nossa comunidade, mas ele foi essencial. Provou que em FNAF, uma pista nunca é apenas um detalhe decorativo, e que o Scott estava disposto a mudar o rumo de um oceano inteiro se percebesse que a gente tinha descoberto o segredo antes da hora, ou se a gente odiasse para onde a história estava indo. Mas se você acha que o coma de uma criança foi longe demais, espera até ver as outras teorias desse vídeo. Se a teoria do sonho nasceu do desespero por respostas complexas, o nosso segundo bloco viaja para uma época muito mais inocente, mas igualmente insana.
Em 2014, quando o primeiro Five Nights at Freddy's foi lançado, ninguém sabia direito o que era remanescente, almas presas ou crimes. A gente mal conseguia passar da noite 3 sem tomar um susto do Bonnie. E foi justamente nesse clima de descoberta, medo e teorias feitas por fãs que surgiu um dos mitos mais carismáticos e nostálgicos da internet. A teoria de que o Foxy era na verdade um animatronic do bem. A base dessa teoria era tão genial quanto bizarra, e tentava transformar o animatrônico mais agressivo do jogo em um herói incompreendido. Segundo os defensores dessa ideia, o Foxy não corria pelo corredor com a intenção de nos matar. Na verdade, ele era o único robô da pizzaria que se importava com segurança. Ele ficava escondido na Pirate Cove observando o nosso nível de estresse, e quando percebia que as coisas estavam saindo do controle, ele corria desesperadamente para nos salvar. Pode parecer um absurdo completo hoje em dia, mas na época a comunidade encontrou justificativas que pareciam fazer todo o sentido dentro do jogo. A primeira delas era a mecânica do próprio jumpscare do Foxy. Diferente do Freddy, da Chica e do Bonnie, que pulavam na nossa tela gritando e mordendo, o Foxy apenas colocava a cabeça para dentro da sala de segurança e dava o seu grito. A teoria dizia que ele estava apenas espiando para ver se estávamos bem, e o segurança, por ter problemas cardíacos, morria de um ataque do coração pelo susto. Outra pista que a galera usava para defender o pirata era o famoso cartaz na parede que mudava misteriosamente de It's Me para Out of Order, ou seja, fora de serviço. Os fãs teorizavam que o Foxy se sentia culpado por algo que tinha acontecido no passado da pizzaria, e por isso preferia ficar isolado na cortina, longe dos outros animatronics. Ele seria o único com consciência e empatia o suficiente para não querer participar daquela caçada noturna contra o humano inocente. Para fechar o pacote com chave de ouro, a comunidade se apegou ao som que o Foxy fazia quando estava dentro da Pirate Cove, aquela cantoria arrastada, o famoso dum 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 dum. Era interpretada pelos fãs como uma música de ninar, um aviso amigável de que ele estava ali para nos proteger dos outros 3 animatronics que rondavam o prédio. Em uma comunidade que estava apenas começando, o Foxy rapidamente deixou de ser um monstro e virou o queridinho de todo mundo. O que torna esse surto coletivo tão interessante é entender o fenômeno psicológico por trás dele. A internet não criou o Foxy do bem por erro de interpretação, mas por uma necessidade de conforto. O primeiro jogo era tão tenso na época, tão escuro e claustrofóbico, que a nossa mente precisava criar um aliado ali dentro para tornar a sobrevivência menos aterrorizante. Transformar o monstro mais perigoso em um amigo secreto era a nossa forma de domar o medo que Scott Cawthon tinha colocado nas nossas cabeças. Essa romantização foi tão longe que começou a moldar a própria cultura de FNAF na internet. Foi nessa época que explodiram as animações em 3D no YouTube, as músicas de fã e as artes que mostravam o Foxy protegendo o guarda Mike de ser colocado dentro de um traje de Freddy Fazbear. Por alguns meses, o Foxy bonzinho virou quase uma verdade absoluta para quem consumia o conteúdo do jogo fora do YouTube do Scott. Obviamente, Scott Cawthon nunca comprou essa história. Nos jogos seguintes, principalmente em FNAF 2 com a chegada do Withered Foxy, ele fez questão de deixar claro que o pirata era uma máquina de matar implacável, que saltava direto no nosso pescoço e que só parava se levasse um piscar da lanterna na cara. Não existia coração, nem empatia, muito menos preocupação com a saúde do guarda. Era apenas metal, fiação e puro instinto de vingança. Mesmo sendo desmentida logo em seguida, a teoria do Foxy do bem foi o primeiro grande exemplo de como a comunidade de FNAF era uma força criativa que tentava reescrever o jogo à sua própria maneira. Ela provou para o Scott que os fãs se apegavam profundamente à personalidade que projetavam nos robôs, o que provavelmente influenciou o criador a dar muito mais voz e história para os animatrônicos nos projetos futuros da franquia. O mito do pirata amigo acabou morrendo conforme a lore foi ficando mais madura e sombria, deixando de ser uma teoria aceita para virar uma lembrança carinhosa de uma época em que o nosso maior problema era só economizar a bateria da porta esquerda. Mas se você acha que humanizar um robô quebrado foi o nosso único erro de julgamento em 2014, você não imagina a confusão que a gente arrumou quando tentou descobrir a identidade do homem por trás dos assassinatos. Se o Foxy do bem foi uma tentativa de achar um herói no escuro, o nosso terceiro bloco fala sobre a obsessão da comunidade em desmascarar o verdadeiro vilão da franquia. Quando o FNAF 2 foi lançado no final de 2014, ele trouxe os primeiros minigames em estilo Atari, e com eles a figura misteriosa e assustadora do Homem de Roxo. Sem um nome oficial na época, a comunidade começou uma caçada implacável para descobrir quem era aquele monstro.
e a resposta mais perturbadora que encontramos foi olhar para o nosso único ponto de contato com o mundo exterior, o cara do telefone, o Phone Guy. A teoria de que o Phone Guy e o Purple Guy eram a mesma pessoa se espalhou como pólvora e dividiu a comunidade. A lógica por trás dela fazia um sentido assustador para a época. O Phone Guy sempre soube demais sobre os funcionamentos dos animatronics, sobre os segredos da empresa e sobre as investigações policiais. Para os fãs, aquela voz calma e meio sem graça nas gravações não era de funcionário comum, mas sim o disfarce perfeito de um assassino em série que operava dentro da própria Fazbear Entertainment. Mas o que realmente fez essa teoria explodir foram as evidências visuais que o Scott escondeu nos minigames. No clássico minigame Save Them, a figura do Homem Roxo aparece caminhando em nossa direção, e na mão dele há um objeto roxo e curvado que parecia exatamente o gancho de um telefone antigo. Para a tecnologia gráfica daquele minigame, aquilo era o fechamento perfeito do quebra-cabeça. O assassino estava literalmente carregando a sua marca registrada na mão enquanto perseguia a gente. Outro ponto que deixava todo mundo intrigado era o comportamento do Phone Guy em relação ao Golden Freddy. Na noite 4 de FNAF 1, durante a famosa gravação em que ele supostamente morre, o áudio corta exatamente com o som do jumpscare distorcido do Golden Freddy. Anos depois, em FNAF 2, o Homem Roxo demonstra um conhecimento profundo sobre o traje dourado, e a comunidade juntou os pontos. Se o Phone Guy forjou a própria morte usando o Golden Freddy, ele teria o álibi perfeito para sumir do mapa e continuar seus crimes sem levantar suspeitas. Hoje nós sabemos que FNAF 2 se passa antes do primeiro jogo, mas isso não era impossível nós sabermos na época. E além disso, a galera usava a própria contratação do Jeremy e do Fritz em FNAF 2 como argumento. O Phone Guy estava sempre tentando tranquilizar os guardas, minimizando os perigos e dizendo que os robôs só estavam com um mau funcionamento no sistema de reconhecimento facial. Hoje a gente sabe que a Fazbear é uma corporação negligente, mas em 2014 a comunidade tinha certeza de que ele estava atraindo seguranças para a morte, agindo como um predador que prepara a armadilha perfeita para suas vítimas. Esse debate durou meses e gerou algumas das discussões mais calorosas dos fóruns da internet. Era a primeira vez que FNAF ganhava uma camada de suspense policial real. A ideia de que o cara que te guiava pelas noites era o mesmo que tinha acabado com a vida daquelas crianças trazia um peso psicológico absurdo para a gameplay. Você não estava apenas fugindo de robôs possuídos, mas ouvindo os conselhos do próprio monstro que causou tudo aquilo. A teoria era tão forte que moldou os primeiros designs do vilão feito pelos fãs. Se você puxar na memória as animações antigas daquela época, o Purple Guy quase sempre era desenhado usando uma farda de guarda de segurança, um crachá dourado no peito e, claro, um telefone na mão ou uma cabeça de telefone no lugar do rosto. Aquela imagem virou o símbolo do vilão muito antes do nome William Afton sequer ser mencionado pelo Scott. A reviravolta só veio com o lançamento de FNAF 3 e mais tarde com o livro de Silver Eyes. O Scott Calton destruiu a teoria mostrando que o Phone Guy realmente morreu na noite 4 de FNAF 1, enquanto o Homem de Roxo encontrou seu destino final preso dentro do traje de Springtrap, na pizzaria abandonada. Eram duas pessoas completamente diferentes, um funcionário azarado que gostava dos animatronics e um cientista psicopata que usava a empresa para seus próprios experimentos macabros. Olhando hoje com toda a história do William Afton explicada, o objeto na mão da figura do Homem de Roxo nem era um telefone, mas uma ferramenta de manutenção, uma manivela usada para abrir as travas das spring locks dos trajes. O Scott não tinha desenhado um assassino ligando para alguém, mas um vilão sabotando as máquinas por dentro. Mas a falta de respostas claras daquela época fez a nossa imaginação preencher os vazios do jeito mais sinistro possível. O surto do Phone Guy ser o assassino marcou o fim da era dos mistérios simples e forçou a comunidade a entender que a lore de FNAF tinha personagens humanos reais com passados complexos. Essa busca pela identidade do vilão pavimentou o caminho para as teorias mais pesadas que viriam a seguir. Mas se você acha que errar a identidade do assassino foi o nosso maior erro ou maior mistério, você não está preparado para o único enigma de FNAF 4 que permanece trancado até os dias de hoje. Chegamos na quarta e última teoria desse vídeo, e com ela, o maior e mais frustrante enigma de toda a história de Five Nights at Freddy's. Um mistério que, diferente de todos os outros que a gente conversou hoje, não ficou no passado. Ele continua trancado. Estou falando, claro, da caixa preta com 2 cadeados que aparece na tela final do modo Nightmare de FNAF 4, acompanhada da frase mais enigmática que o Scott Calton já escreveu. Talvez seja melhor deixar algumas coisas esquecidas por enquanto.
O impacto dessa imagem em 2015 foi devastador para a comunidade. Depois de quebrar a cabeça jogando a noite mais difícil do jogo, ouvindo cada respiração nas portas e lidando com monstros cheios de dentes afiados, os fãs esperavam uma resposta definitiva. A gente achou que os cadeados iriam se abrir e mostrar um documento, uma foto ou um item que explicaria toda a linha do tempo, mas a tela simplesmente escurecia, deixando a internet inteira em um estado de pânico e obsessão absoluta. A caçada para abrir a caixa começou imediatamente e gerou as teorias mais malucas que você possa imaginar. Teve gente vasculhando o código do jogo atrás de um comando secreto, jogadores tentando combinações absurdas de cliques nos cadeados, e teorias dizendo que a caixa guardava o corpo da criança chorona ou as peças desmontadas do Mangle. A comunidade estava tão desesperada que qualquer pixel diferente na tela virava motivo para um vídeo de 2 horas de teoria. Com o passar dos meses e o lançamento de novos jogos, a nossa percepção sobre o conteúdo daquela caixa começou a mudar conforme a lore evoluía. Na época de Sister Location, a teoria mais forte era que a caixa guardava os esquemas da construção dos animatronics Funtime, ou as provas dos experimentos que William Afton fazia com gás e alucinação, e as câmeras de segurança. A caixa deixou de ser um mistério espiritual e virou o símbolo dos segredos industriais mais sombrios da Fazbear. Mais tarde, com a chegada do Freddy Fazbear Pizzeria Simulator e o grande incêndio do Harry e Emily, surgiu uma nova interpretação poética que mexeu muito com os fãs. Muitos começaram a acreditar que a caixa guardava de forma simbólica as memórias felizes daquela família que foi completamente destruída pelo William. Ao abrir a caixa, significaria dar um final feliz e libertar aquelas almas, algo que o Scott claramente não estava pronto para fazer, já que a franquia precisava continuar se expandindo. O que torna a história dessa caixa tão única é que o próprio Scott confirmou que o conteúdo dela mudou ao longo dos anos. Ele revelou em uma entrevista mítica que no momento em que lançou o FNAF 4, a caixa guardava uma resposta que a comunidade simplesmente não conseguiu encontrar porque estava olhando para o lado errado. Como os fãs não entenderam as pistas daquela época, ele tomou a decisão de trancar aquela versão da história para sempre e seguir por um caminho totalmente novo nos jogos seguintes. Isso significa que a caixa do FNAF 4 é essencialmente o buraco negro da franquia. Ela é o ponto onde a história antiga de FNAF morreu e a nova era começou. O Scott entendeu que o mistério em si era muito mais poderoso do que qualquer resposta que ele pudesse colocar ali dentro. Deixar a caixa fechada virou uma espécie de pacto silencioso entre o criador e os fãs. Uma promessa de que sempre haverá um segredo que a gente nunca vai conseguir desvendar. Hoje em dia, com o universo de FNAF expandido para os livros e com a chegada de tecnologias assustadoras como Mimic, a caixa virou quase uma lenda urbana nostálgica. Os novos fãs que entram na comunidade muitas vezes nem sabem o peso daqueles 2 cadeados. Mas para quem estava lá em 2015, aquela imagem ainda evoca um sentimento de frustração misturado com muito carinho pela época de ouro das investigações. Olhar para trás e analisar esses 4 grandes mistérios faz a gente perceber o quanto a nossa forma de entender FNAF mudou nesses mais de 10 anos de franquia. O que começou com teorias inocentes e animatronics bonzinhos e assassinos com cabeças de telefone se transformou em uma das narrativas mais complexas, profundas e influentes da atualidade. E o mais legal é ver que a comunidade nunca perdeu essa essência de investigar. A gente errou muito pelo caminho, teve surtos coletivos e acreditou em absurdos, mas foi exatamente essa nossa teimosia em não desistir de procurar respostas que manteve esse universo vivo por tanto tempo. E se você quer se aprofundar na história de FNAF ou apenas procura uma leitura boa no momento, eu recomendo ler os livros da trilogia original, como Silver Eyes, e também os contos de Fazbear Frights. Vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado o link para a versão oficial desses livros. E se você acompanhou até aqui, considere se inscrever nesse canal, deixar seu gostei e a sua opinião nos comentários, porque isso me ajuda demais a continuar trazendo conteúdos para vocês aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.